Termodinâmica é algo que a gente aprendeu há muito pouco tempo. As leis relacionadas à termodinâmica, historicamente, estão circunscritas há muito pouco tempo. E a gente já teve várias leis que a gente descobriu que a gente consegue meio que burlar ela com outras coisas. Então, por exemplo, talvez uma civilização muito avançada conseguisse usar computação quântica ou manipular o espaço-tempo e usar um buraco negro para fazer esse tipo de simulação. É importante estar falando sobre isso. É loucura mesmo, né? Mas vamos lá. Que muito do que a gente fala que é possível é com base no paradigma que a gente tem nas questões que a gente tem atualmente. Exatamente. Então, igual, é baseado no nosso paradigma científico atual. Aquele exemplo mais achávamos que a gente ia passar fome. Hoje o pessoal passa fome por outros motivos. Mas antigamente achava-se, olha, a população vai crescer de uma forma exponencial e a possibilidade de produzir alimento vai ser em ordem aritmética. Ninguém imaginava uma revolução industrial. Sim, não, e se eu for pensar assim, historicamente, tem 50 anos que a gente tem capacidade técnica de alimentar a humanidade inteira. Pois é, isso é muito pouco, cara. Isso não é nada. Isso não é nada. Você entende? Se você for pensar antropologicamente, arqueologicamente, isso não é nada. Se você for pensar geologicamente, isso é menos nada ainda. Cara, você pensa em internet, cara. O que é internet na história da humanidade? Não é nada. Saca? Então, assim, venhamos e convenhamos, porra. A gente cresceu vendo Jetsons. Hoje em dia a gente liga de vídeo um pro outro no celular. Hoje, o Jetsons virou algo que é até um gênero que eu curto, que é retrofuturismo. Sim. Imagina, Jetson, que quando era pequeno era um desenho que mostrava o futuro, hoje é retrofuturismo. Pra quem não sabe, é aquela ideia de mostrar o futuro, tipo Fallout, um futuro que tem coisa misturada, antiga, lataria. Tipo, vapor, lataria. Estima, o pessoal usava aquele negócio. Tem steampunk, né? Steampunk, E aí, assim, esse é a crítica baseada no Landauer. A gente tem outras, né? O Chalmers, por exemplo, fala que mesmo com a computação poderosíssima, a gente não sabe se a gente vai ter a ruptura da singularidade na IA. Então, talvez, mesmo com a computação muito avançada, em nenhum momento a gente chegue num ponto onde uma inteligência artificial tenha experiências que sejam subjetivas verdadeiramente. Só para a pessoa entender melhor, quando a gente fala de singularidade, a gente está falando de surgir uma consciência como a nossa. A gente tá falando do momento onde uma inteligência artificial se tornaria senciente. Ela passaria a perceber-se a si própria, perceber os outros e passaria a decidir volitivamente o que ela quer fazer ou não. E como que a gente vai descobrir que chegou lá? Que é outro problema metodológico que a gente tem. Porque se você perguntar, às vezes, eu posso ter um bot ChatGPT que vai simular que tem consciência e vai responder um monte de coisa. Sim. Né? E aí tem uma outra crítica, que é uma crítica de um viés mais antropocêntrico, que é o fato do Bostrom estar pressupondo desejos que são desejos humanos em outros seres. Né? Que essa eu acho uma crítica muito justa. Não necessariamente haverá em outros seres uma necessidade de simular por conhecer a ancestralidade. Uma necessidade de pensar a sociedade da forma que a gente pensa. Claro. Nada impede que eles se tornem tão mais socialmente interligados e embrincados um no outro e não cheguem aos nossos conceitos de individualidade, porque a gente está pensando tudo isso com base no indivíduo. O problema é simular uma pessoa, uma consciência, um indivíduo. E uma pergunta. Você tem medo de invasão alienígena? Não, mas quando eu era menino, cara, eu era louco pra ser abduzido. E eu ainda o sou, tá? Então você, alien, que está vendo essa transmissão, você sabe aonde eu moro, tá? Me abduza. Se você começar a olhar os experimentos que eles relatam, não sei se você vai estar tão interessado. Mas aí que tá, cara. Aí que tá. Eu tenho um problema com isso, que olha só, cara, sinceramente, você vai e desenvolve uma tecnologia absurda capaz de
migrar de um sistema para outro sistema. Perfeito. Para você desenvolver isso, você tem que ter desenvolvido um metal capaz de aguentar uma temperatura absurda, você tem que ter desenvolvido uma propulsão que chega numa velocidade absurda, você tem que ter desenvolvido mecanismos de inércia para manter uma atmosfera e uma ambiência análoga à sua, porque o seu corpo não foi feito para acelerar numa velocidade de escape do seu próprio planeta. Você tem milhões de tecnologias absurdas que foram desenvolvidas. Se o cara está disposto a desenvolver todas essas tecnologias, viajar por 3 anos-luz para comer meu cu, ele merece. É isso. Tudo isso para justificar. Tudo isso para justificar. A sonda anal do Cartman. A sonda anal do Cartman. Saca? Porque se o cara fez isso tudo, meu irmão, e ele falou assim, não, eu fiz isso tudo para comer o João, merece. Tá? Ninguém nunca fez isso por mim. Exatamente, faz sentido. É mais do que eu convidar pro japonês. Ué, sabe? Então, assim, ninguém nunca fez isso por mim. E eu prefiro acreditar que se ele fez isso tudo por mim, ele me merece. Tá certo? Bem.